por acaso eu consegui acessar aqui de novo, a gente... Aí, eu acho que foi. Espera aí. Vamos lá. Acho que agora vai. Perdi uns minutinhos de aula, mas no final vai ser bom para conseguir acessar aqui, gente. Bom, enquanto isso, a gente pode ir conversando um pouco. A gente está agora estudando a geopolítica, né? Eu já vou conseguir entrar. A gente está agora estudando a geopolítica e ficamos agora nessa parte do estudo das teorias, né? Eu achei mais interessante que a gente partisse do estudo das teorias do que dos estudos de caso. Eu vejo que muitas vezes a história acaba... A história vai falar muito com vocês de Guerra Fria, de Primeira e Segunda Guerra Mundial, até de Nova Ordem Mundial. Eu sei que, em muitos aspectos, a pegada com a geografia é um pouco diferente, mas eu acho que vira um assunto extremamente mastigado, né? Sempre mastigando a mesma coisa. A história fala de Guerra Fria, vai falar da cortina de ferro, vai falar do bloco socialista, do bloco capitalista, do primeiro, segundo, terceiro mundo, e eu vou ficar aqui repetindo essas coisas, né? Então, acho que é mais interessante a gente estudar as teorias geopolíticas e, inclusive, não deixar esses assuntos de fora, porque eles estão todos dentro dessas teorias. Então, vocês vão ter o conhecimento da teoria junto com o conhecimento desse estudo da prática. Então, é mais ou menos nessa ideia que a gente vai caminhar. Então, semana passada, a gente discutiu a diferença entre geografia e geografia política, para depois começar a discussão sobre um autor chamado Alfred Mahan, que é um autor norte-americano que escreveu aquele livro, A Influência do Poder Marítimo ao Longo da História, no final do século XIX, que é um livro importantíssimo e que, de certa forma, inaugura uma espécie de pensamento geopolítico mais sistemático, né? Na verdade, esse nome geopolítica ele foi dado por um autor sueco, chamado, vou até pesquisar para não falar besteira para vocês, exatamente, o Rudolf Kjellin, né? Foi um autor, um cientista político, vocês veem, ele não era nem geógrafo, ele era um cientista político, para a gente voltar a essa ideia de que, na verdade, a geopolítica é, inclusive, mais interdisciplinar do que a geografia. Então, é esse autor sueco que dá o nome para a geopolítica, mesmo a despeito dos geógrafos trabalharem muito com ela, né? Um cientista político. Bom, então, a ideia hoje é a gente continuar um pouco. Eu queria até, em algum momento, pessoal, pode ser que eu pare de utilizar os slides, porque me dá até uma certa liberdade de pensamento, né? Como eu sempre falo, os slides acabam servindo mais para eu depois liberar o conteúdo para vocês, né? Então, pode ser que em algum momento eu pare de usar, mas ainda não é certo. A gente vai, por enquanto, ainda tem. Vamos lá. Bom, então esse tinha sido o nosso último slide, né? A gente tinha visto o canal da Nicarágua, como que o canal da Nicarágua e o Panamá está relacionado com essa ideia de que os Estados Unidos, para sua segurança nacional, necessita de um poder marítimo importante, né? Que a dificuldade de se ligar uma costa a outra é uma dificuldade logística que deveria ser superada, né? Então, a construção do canal do Panamá e a própria idealização do canal da Nicarágua está dentro dessa ideia da geopolítica norte-americana de segurança nacional. Como a gente vai ver, a gente vai estudar muito o que é essa segurança nacional para os Estados Unidos. O porquê, né? Porque, na verdade, a segurança nacional está incentivando uma série de outros pensamentos. A segurança nacional determina muito da geopolítica, né? A segurança nacional, como o próprio nome diz, como defender o nosso território. E os Estados Unidos, sendo uma potência militar, econômica, cultural muito grande, a gente pode dizer que os rumos que são tomados para a segurança nacional norte-americana, de certa forma, vão impactar o mundo.
Então, é muito importante entender isso também. Por exemplo, nesse momento que a gente está discutindo o Canal do Panamá, os Estados Unidos, ainda no mundo, se projeta de uma maneira muito mais contida. Né? Ainda havia uma recusa muito grande no envolvimento dos Estados Unidos nas participações mundiais. Os Estados Unidos vai relutar muito em entrar na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a despeito de uma série de conflitos que já aconteciam com o Império Alemão naquela altura. Né? Na verdade, é quando o Império Alemão começa a bombardear navios, inclusive o Império Alemão vai bombardear um navio repleto de civis norte-americanos, que os Estados Unidos falam, bom, agora não tem jeito, a gente vai ter que se envolver com esses assuntos externos, não vai ter como escapar. Então, é mais ou menos essa a ideia. A gente vai ver que na história essa segurança nacional norte-americana vai tomando diferentes contornos. E quando a gente chegar lá no Spikeman, a gente vai ver, hoje já é uma coisa completamente diferente. Hoje os Estados Unidos pensa que para a segurança nacional deles, eles inevitavelmente têm que intervir no mundo. Eles sabem disso, isso está nos seus projetos geopolíticos nacionais. Algo que já era ainda diferente nesse momento da história que a gente está vendo aí do início do século XX, né? Bom, e agora a gente chega no Mackinder. Bom, o Mackinder ele não é um autor que está falando agora da segurança nacional norte-americana, ou seja, não é um autor que desenvolveu uma ideia de como defender o território norte-americano. Na verdade, o Mackinder é um autor inglês, né? Ele nasceu na Inglaterra, e esse, de fato, é um geógrafo. Ele para geografia política e para geopolítica, é muito importante. Então, ele é um geógrafo e ele é considerado o pai da geopolítica. O pai do pensamento geopolítico, da geografia política. Por quê? Inclusive, a recomendação bibliográfica dessa aula será o texto do Mackinder, que vocês podem achar facilmente no Google, mas eu vou inserir para vocês no Classroom, que é o pivô geográfico na história. E a gente vai entender o porquê disso. Por que o Mackinder é considerado o pai da geopolítica? Porque ele deu corpo à geopolítica. Ele pôde sistematizá-la. É muito comum que a gente confunda a geopolítica com a atualidade. Geralmente, um professor de geopolítica, nos cursinhos, é um professor de atualidades. Tanto que não precisa nem ser, em muitos cursinhos, é professor de história que dá aula de geopolítica ou de atualidades. E essas coisas se confundem. E o Mackinder não. O Mackinder é um geógrafo que vai dizer, olha, geopolítica e geografia política tem teoria e tem método, não é simplesmente os eventos da atualidade. A gente tem uma teoria pela qual compreender a geopolítica. E daí o Mackinder vai ser responsável pela criação daquilo que chamam até hoje da maior generalização da geografia ou da geopolítica, que é a área pivô ou heartland. A área pivô e o heartland são duas regionalizações propostas pelo Mackinder. Duas regionalizações que o Mackinder propõe. Ambas estão relacionadas à segurança europeia também. Não deixam de estar relacionadas à segurança europeia. O que muda de uma para outra? A área delimitada. Quando ele pensou a área pivô, ele pensou numa área. Quando ele pensou no heartland, ele pensou numa outra área. Mas acho que o nome já nos dá alguma indicação, né? Área pivô e heartland, coração do mundo, né? O coração continental. Então, antes da gente chegar nessa regionalização, e como eu disse, a geografia política, a geopolítica, vai tratar muito das regionalizações, por isso que é uma aula que, inevitavelmente, apesar de se eu for usar lousa ou não, é uma aula que vai precisar de mapa, não tem como escapar, né? Antes da gente chegar nessa regionalização, a gente tem que discutir as concepções geopolíticas do Mackinder. Né? Ou seja, todo o corpo teórico que o Mackinder desenvolveu para pensar essa regionalização. Então, vamos começar por aí. Então, vocês viram, o Alfred Mahan vem antes do Mackinder, mas o Alfred Mahan não é considerado o pai da geopolítica. Por quê? Porque o pensamento do Mackinder é um paradigma, não que o Mahan não seja até hoje, mas o Mackinder é um paradigma que ainda não foi superado. Até hoje, a geopolítica norte-americana, a segurança de Estado norte-americana, pensa nos seus projetos geopolíticos a partir do Mackinder. Então, é um pensamento muito importante e basilar para a gente pensar a geopolítica. Primeira coisa que a gente vai notar é que se para o Mahan
o poder marítimo era mais importante por conta do desenvolvimento tecnológico dos navios naquele período, por conta da necessidade de ligação entre uma costa e outra dos Estados Unidos e por conta da própria condição histórica dos Estados Unidos, que se concretiza como um país realmente que se lança aos mares, né? Por conta de tudo isso, o Mahan tem sua projeção na história, mas pensou a partir de um poder marítimo. O Mackinder não. O Mackinder ele pensa num poder terrestre. Ele está num outro contexto, apesar de inglês, né? E a Inglaterra é um país com uma tendência naval muito expressiva, né? Apesar de ele ser inglês, ele está analisando a história de uma outra forma. E daí a gente vai entender por que ele considera o poder terrestre mais importante. Então, essa citação está no livro que eu já coloquei para vocês também com referência bibliográfica lá no Classroom, do Lionel Itaúsu, né? E é a partir dele que a gente vai discutir muita coisa. Então, vamos ver essa citação aqui. O Itaúsu diz, essa concepção tem como elementos ordenadores, essa concepção qual? A do Mackinder, né? A visão compreensiva do mundo como um sistema político fechado, a ideia de história universal baseada na causalidade geográfica e o postulado da luta pela supremacia terrestre e o poder marítimo. Acho que eu devo ter feito alguma confusão e colocar o poder terrestre de novo no final, mas vocês entenderam. Então, são essas as linhas gerais que a gente vai conduzir a nossa discussão, né? E aqui do lado a gente tem o Mackinder. Então, vamos lá. Bom, então, para iniciar, vejam, o Mackinder ele traz uma teoria que não é simplesmente uma regionalização, né? Ele traz uma regionalização que é muito importante, mas ele traz por trás uma teoria. E tudo isso é fundamental para a gente entender questões muito importantes, como, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Elas têm uma perspectiva mackinderiana muito importante, inclusive os antecedentes à Primeira e Segunda Guerra Mundial são muito autoexplicativos. Momentos como o Big Game, né? Um momento histórico em que Inglaterra e Rússia conduzem um confronto acirrado no globo, né? A Guerra da Crimeia, coisas, acho que inclusive a gente chegou a falar. Então, essa base teórica do Mackinder vai nos ajudar a entender pela geografia esses eventos históricos. Então, para começar, um sistema político fechado, isso nos dá uma ideia interessante, né? Então, para o Mackinder, ele é um geógrafo, ele está pensando o espaço do mundo. E ele pensa nesse sistema político fechado. Quando a gente ouve isso, o que isso quer dizer, né? Que nada ocorre sem uma repercussão. Quer dizer, há um efeito em cascata dos acontecimentos. É um sistema político fechado, né? Se é um sistema fechado, né? Lembrando da teoria do sistema, se eu movimentar uma parte desse sistema, todas as outras partes vão se movimentar. Agora, o que o Mackinder diria é que esse sistema político fechado ele se consolida ou regionalmente ou mundialmente. Ele se consolida regionalmente num período que ele classificou como época colombiana e se realiza mundialmente num período que ele chamou de época pós-colombiana. O que isso quer dizer? Que até certo momento os acontecimentos históricos geográficos aconteciam regionalmente e se resolviam regionalmente. Eles eram um sistema político fechado a partir das regiões. Por que isso? Porque ainda não havia ocorrido uma certa internacionalização, que só vai acontecer a partir da internacionalização do capitalismo no século XX. Né? São vários os momentos dessa internacionalização. Mas vamos pensar um estudo de caso. O Império Romano. O Império Romano ali, que vai ter sua decadência em 476 depois de Cristo. O que acontecia nos limites do Império Romano atingiu seu entorno imediato, ou talvez nem isso, né? Atingia o quê? Alguns povos germânicos, atingiam os povos berberes no sul, do norte da África, atingia alguns impérios, como o Império Parto, que existia, o Império Sassânida, que vai existir depois, ali na região do Grande Oriente Médio, atingia alguns povos que viviam limítrofes ao Império Romano. Por quê?
não havia uma internacionalização no Império Romano. Existia um certo contato. Mas, por exemplo, o Império Romano, qual é a importância dele para o Império Chinês? Certamente, alguma coisinha mínima, minúscula, pode ter tido como impacto, hiper minúscula, né? Mas nada, se a gente for colocar numa balança, quase nada. Então, qual que é a relação nesse momento, né? O Império Romano está nessa época que o Mackinder chama de época colombiana, então, onde as coisas ainda estão acontecendo a nível regional. Então, o que o Império Mongol está impactando no Império Mesoamericano na América, né? O Império Azteca, o Império Maia. Essa é uma pergunta interessante. Eu não sei dizer exatamente por que colombiana, Vinícius. Eu penso que eu vou até pesquisar melhor. No livro, vocês vão ver que o Itaúsu não vai explicar isso também, né? Mas eu acredito que está muito relacionado à época das grandes navegações, por isso que é chamado colombiana. Provavelmente essa é a explicação correta, né? Ou seja, época colombiana, o Mackinder considera essa época ainda de desbravamento. Né? Ou seja, de conhecer o mundo, de desbravar o mundo. Quem é a figura mais importante nesse desbravamento europeu? Cristóvão Colombo. Então, daí vem o nome época colombiana. A época das expansões, o mundo ainda está em expansão, se conectando. A época pós-colombiana já é a época onde isso se consolidou. Então, já passou o período das expansões. Agora já está tudo interligado. Acho que deu para pegar aí. Acredito que é exatamente isso, mas eu não tenho uma referência teórica para falar, porque o Itaúsu não fala isso no livro, né? Mas acredito que provavelmente é isso mesmo. É certeza que seja, né? Qualquer coisa a gente dá uma pesquisada. Mas é isso. Então, é um sistema político que se dá a nível regional, na época colombiana, e a nível integrado na pós-colombiana. Pensem hoje como o sistema financeiro mundial é completamente integrado. Né? O que se decide em uma cidadezinha no interior do Brasil pode repercutir no mundo inteiro, dependendo do acontecimento, né? Vamos pensar o atentado do 11 de setembro? Exatamente, Camille, exatamente a globalização. A globalização é o significado maior dessa integração, né? Aquilo que o Milton Santos chamaria de a convergência dos momentos, né? A convergência dos momentos, a globalização. A instantaneidade com que as coisas ocorrem, né? E uma certa irracionalidade que ocorre junto a todos esses acontecimentos a nível mundial. Então, é essa a ideia que a gente vai trabalhar aqui no Mackinder. Bom, então, para o Mackinder, o mundo poderia ser dividido em dois momentos, né? Que a gente já viu. A época colombiana seria o período das expansões. E nesse período das expansões, o Mackinder considera três fundamentais. A primeira, eu já até acabei falando para vocês, do Cristóvão Colombo, não tem como a gente errar. São as grandes navegações, né? Os europeus vão se lançar aos mares. Os motivos dessas grandes navegações são extremamente discutíveis. Certamente já há uma tendência a essas grandes navegações por conta do próprio desenvolvimento do comércio europeu, que é muito anterior. Por exemplo, eu digo isso porque muito se atribui às grandes navegações a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos. Né? Ou seja, Constantinopla era a principal ligação entre Europa e Ásia. Né? Tá naquela famosa Rota da Seda, onde se dava a maior parte do comércio terrestre europeu. E, historicamente, Constantinopla era dominada, comandada pelo Império Bizantino, o antigo Império Romano do Oriente. Na verdade, eles nem se chamavam de bizantinos, eles se consideravam o Império Romano, e não era nem o Império Romano do Oriente, eles se chamavam o Império Romano mesmo, né? Então, é claro que são construções históricas sequentes, né? Então, a tomada de Constantinopla por Mohammed II, em 1453, é colocada muitas vezes como um ponto, um marco fundamental para as grandes navegações, ou seja, os bizantinos ainda permitiam o comércio dos europeus com o resto do mundo, né? com o interior do continente asiático, na verdade. Né? E os otomanos não, os otomanos são inimigos dos europeus. Eles vão bloquear o comércio da Europa com o resto do mundo. Na verdade, até o cerco de Viena, os otomanos
constrói um império terrestre gigantesco, que quase domina toda a Europa. Se os europeus não tivessem feito um esforço conjunto, provavelmente a Europa teria sido tomada pelos otomanos. Então, é considerado um marco fundamental para as grandes navegações a tomada de Constantinopla, que vai ser rebatizada como Istambul. Né? Mas, na verdade, não é exatamente assim. Porque desde as cruzadas, lembrando, a primeira cruzada ocorreu em 1096, né? Declarada pelo Papa Urbano II, a primeira cruzada, em 1096, ela já reativa o comércio europeu. O feudalismo já está decadente, né? Esse período que a gente chama de Baixa Idade Média, que teria começado ali pelo ano de 1000, né? É um período onde o feudalismo já está decadente, onde o comércio já está reativado, onde a bacia do Mediterrâneo começa a reaquecer esse comércio, é o renascimento comercial. Então, não dá para colocar que só a tomada de Constantinopla reativou todo um comércio importante. Inclusive, um autor como o Celso Furtado, que é esse economista brasileiro, vai colocar que, na maior parte, o comércio continuou sendo realizado porque existia um entreposto comercial ali onde hoje é o Canal de Suez, muito importante, que foi tomado pelos otomanos muitos anos depois. Ou seja, ainda existia um entreposto comercial, além de Istambul, que era o Egito, que era muito importante para os europeus e continuou a todo vapor. Então, não dá para pensar que as grandes navegações foram só isso. Trata-se de um projeto geopolítico muito importante, conduzido muito anteriormente por Portugal, que se consolida como um dos primeiros Estados-nações da Europa, pela Revolução de Avis, por todas aquelas batalhas que foram consideradas muito importantes na expulsão dos mouros da Península Ibérica. Então, é um projeto muito anterior, um projeto comercial anterior muito importante e geopolítico. Então, a gente não pode trabalhar dessa maneira como geralmente a gente trabalha no ensino médio, como se fosse uma coisa preto no branco, né? A tomada de uma cidade já gera, inevitavelmente, as grandes navegações. Não, a história é muito complexa, apesar de não parecer, e a geografia também, né? É que a gente está acostumado a pensar que ela é menos complexa que a matemática ou a física, mas não, na verdade ela é muito mais complexa. Então, continuando. Uma foram as grandes navegações. Quem assistiu a aula do Afeganistão, tenho certeza que vai se lembrar qual foi a segunda. Mas o Mackinder considera o segundo movimento um movimento muito importante. E o Mackinder considera esse segundo movimento de expansão tão importante quanto o movimento das grandes navegações. Quem que dá um chute aí? O que vocês acham que pode ser esse segundo? Esse segundo momento de expansão seria qual? Chuta, Vinícius. A gente aqui, vocês já sabem que a gente idolatra o erro nessa aula. A gente gosta de quando a gente erra mesmo. Imperialismo. Legal. Foi um bom chute. Foi um bom chute. Imperialismo, ele é certamente um momento de internacionalização do capitalismo. Vocês estão certíssimos. Certíssimo, não tem nada de errado. Só que não é esse. O Mackinder colocou algo que, para a nossa história ocidental, a gente é cego. Então, vou dar essa outra dica. Somos cegos para esse acontecimento, porque não é da história ocidental. E aí eu já sei que vocês vão se assustar, porque realmente a gente não estuda história, a gente estuda a história ocidental, né? Então, não se lembra, né, Camille? Qual que foi esse segundo movimento? Ele é completamente esquecido na história ocidental, mas ele é muito importante. A exploração da Eurásia pelo Império Russo. Olha só, quem imaginaria? Império Russo, né? A Rússia é o maior país do mundo hoje. Da onde que veio todo esse tamanho? Pois é, Vinícius, difícil, né? Mas é um movimento, gente, é um movimento extremamente importante. Aquele território que compõe a Rússia, imenso, não era desabitado. Existiam até grupos étnicos que vão se incorporar ao Império Russo, como os famosos cossacos, né? Os cossacos são o quê? São grupos étnicos que se incorporam ao Império Russo e lutam pelo Império Russo, né? Ou seja, existiam grupos, ainda existem muitos grupos étnicos no interior da Rússia. E é um momento completamente esquecido pela história ocidental, como se ele não importasse. Mas pensem, qual é a repercussão disso para a geopolítica hoje?
A Rússia é o maior estado territorial que existe. Pensem no poder que o Império Russo não adquiriu nessa expansão. E é exatamente isso que o Mackinder vai falar, porque o Mackinder vai dizer que a Rússia está no coração do Heartland, e por isso é muito importante esse movimento de expansão. Pensem nos recursos minerais, nos recursos agrícolas que o Império Russo pôde obter nessa expansão. É claro que a gente tem que pensar que grande parte do território russo ainda está congelada, né? Grande parte do território russo tem os seus minerais, os seus recursos ainda inacessíveis pelo gelo. Inclusive, os russos, eles são grandes, muitos dos russos, nem todos, né? Mas alguns pensadores russos gostam da perspectiva do aquecimento global. Por quê? Poxa, a gente está no território totalmente congelado. Quem sabe se o planeta se aquecer, a gente tem acesso a todos esses recursos que hoje estão congelados. Então, muitos gostam dessa perspectiva do aquecimento global. É claro que é uma perspectiva um pouco absurda. Por quê? Porque o aquecimento global não é um simples aquecimento, né? É uma desregulação total do planeta. Pois é, tá vendo quem são os culpados, Matheus? É doido, né? Completamente. Os russos estão idolatrando isso daí, né? Nem todos. A gente não pode dizer que o governo russo hoje ama o aquecimento global. Eles fazem alguns esforços no sentido de defender o projeto que vai contra as emissões de carbono, mas ainda a intelectualidade russa, como toda intelectualidade no mundo, tem os seus doidos, né? Então é isso. O segundo ponto é a exploração da Eurásia, é um movimento tão importante quanto o movimento das grandes navegações. Agora percebam que o Mackinder ele é um maniqueísta, um dualista, né? Ele olha, o que essas duas coisas estão indicando? As grandes navegações é o poder marítimo se consolidando. E a exploração da Eurásia pelo Império Russo é o poder terrestre se consolidando. O Mackinder, ele é um geógrafo que ainda pensa muito nessa dualidade. Ele vai pensar que a história, que é um dos pressupostos fundamentais, como a gente viu anteriormente, é uma história baseada na luta entre poder terrestre e poder marítimo. Então, naturalmente, esses dois momentos de expansão para o Mackinder são esses momentos do poder terrestre e marítimo. E existe um terceiro, a exploração da África e Ásia. Então, quem disse imperialismo acertou, porque a exploração, mas não estava na sequência, né? Era o terceiro ponto. A exploração da África e Ásia se deu no contexto do final do século XIX, que inclusive o Eric Hobsbawm vai chamar de a Era dos Impérios, a Era do Imperialismo, né? Hoje o imperialismo existe, né? Mas a gente não pode confundir com globalização. Quem sabe se o Mackinder tivesse vivo, ele colocaria o quarto momento, que é a globalização. Mas essa globalização tem que estar inscrita na época pós-colombiana, não nessa época colombiana, né? Então, a exploração da África e Ásia é o último momento de internacionalização. Né? E se inicia pela África e Ásia. Mas a gente não pode se esquecer de um outro território muito importante que ainda não se consolidou na sua territorialidade, ou seja, ainda não foi dividido entre as nações. Qual é o último território do mundo que ainda não foi dividido entre as nações? Quem sabe dizer? Caramba! Aê, isso mesmo, isso, a Antártida. A Antártida, ela já começou com princípios de ser dividida, né? Já tem bases científicas, né? Tem as bases exatamente. Vinícius, o presidente pensava que fazia a fronteira com o Brasil, né? Mas graças a Deus está bem longe. Tem as bases, né? Então que foram divididas e essas bases são fundamentais, porque as bases estão instaladas ali e já nos dão a perspectiva de que aquele território algum dia vai ser ocupado pela potência que instalou a sua base ali. Então é muito importante. Pensando em países como a Argentina, né, que tem essa proximidade com a Antártica, controla o seu entorno imediato, vejam como a geopolítica acaba sendo muito importante. Né? Mas ela já foi explorada. Então, por isso que a gente não diz ainda que está numa fase de expansão. A expansão das territorialidades, ou seja, da projeção do poder nos territórios, ainda acontece diariamente, na verdade, se alternam, né? Vão sofrendo modificações diariamente, né? Agora, já foi explorado, já se reconhece, já há um mapeamento da Antártida, né? Então a gente não pode dizer que a gente está ainda na época colombiana, né? Bom, então essa é a época colombiana para o Mackinder, dividido nesses três períodos. Vinícius, tem vários países por lá e certamente ainda vai ser alvo de disputa geopolítica, como
tudo é, né? Assim como a gente já discutiu na aula anterior, o desbravamento do próprio universo vai ser algo nesse sentido, como a Antártica é hoje. Bom, época pós-colombiana, o fim dos territórios a desbravar. Então, veja, não é o fim dos territórios a serem ocupados, porque, como a gente sabe, existe a Antártida. Mas é o fim dos territórios a desbravar. Então, o que ocorre nessa época pós-colombiana? A articulação de todo o planeta. Agora sim, não é mais um sistema político regional. Um sistema político fechado a nível regional. Um sistema político fechado a nível mundial. O que repercute num canto, repercute no mundo inteiro. O 11 de setembro vai impactar o mundo inteiro. A crise no Afeganistão. O que é o Afeganistão? É um país da Ásia Central. Está repercutindo no mundo inteiro, impactou o mundo inteiro. A União Europeia está discutindo como lidar com essa situação. O Brasil está vendo também qual posição vai tomar. Os Estados Unidos também saíram muito prejudicados dessa situação. Então, daí muito importante pensar que nada acontece mais isoladamente. Aqui, na verdade, é porque eu aproveitei os slides do Afeganistão, então tem algumas coisas ainda. Vamos lá. Então, a história universal e a causalidade geográfica. Esse é o segundo ponto do Mackinder. Então, primeiro, como a gente já viu, essa divisão em época colombiana e pós-colombiana. O segundo ponto agora é a história universal e a causalidade geográfica. O que Mackinder quer dizer aqui? Mackinder é um geógrafo que se aproxima muito daquilo que a gente discutiu em pensamento geográfico, que é o determinismo geográfico, ou seja, o Mackinder acredita piamente que a geografia física determina muito da história mundial. Agora, o que a gente pode discutir é se é uma determinação ou uma condição a geografia física, né? Para o Mackinder é de fato uma determinação. E essa é a discussão que a gente vai tentar fazer agora, né? Então, para o Mackinder, a história seria antes sujeita à geografia, ou em outras palavras, as determinações geográficas. Então, para o Mackinder, tudo que aconteceu na história depende antes da geografia. A geografia induziu a todos esses acontecimentos. E será que esse pensamento continua moderno? A gente já chegou, inclusive, a fazer algumas discussões, né? Aqui tem um link para um vídeo, depois quem quiser pode acessar, que é de um geopolítico brasileiro, do Partido Novo, chamado Reniose Cuquier, né? Ele pensando os acontecimentos recentes no Afeganistão, vai atribuir a variedade étnica no Afeganistão por conta do seu terreno acidentado. Então, quem assistiu de novo ao Afeganistão sabe qual é o território do ponto de vista da geografia física, né? Ele está ali numa orogênese, né? Ele está num braço do Himalaia, que é o Hindu Kush, é um território extremamente montanhoso, acidentado. Inclusive, os Estados Unidos não conseguiu conduzir uma guerra da maneira adequada na região, né? Porque os Estados Unidos está acostumado àquela guerra de destruição em massa, e ali foi tipicamente uma guerra de guerrilhas, né? Então, esse terreno acidentado, montanhoso, né? Para o Henri Ozzy Cuquier, que é esse geógrafo jovem, ainda no século XXI, se pensa isso, que é justamente esse terreno acidentário que gerou essa variedade étnica, né? Então ele vai falar isso no vídeo, né? O Afeganistão tem muitas tribos, porque o terreno é acidentado. Será que esse pensamento não deixa de ser moderno, vejam. Então, existem muitos autores da geografia, da ciência política, de tudo mais, porque o Henry, por exemplo, ele não é geógrafo, ele é cientista político. Vejam como a geopolítica inclui todo mundo, né? Então, esse pensamento continua moderno, muitos autores trabalham ainda nessa perspectiva. Mas será que ele é um pensamento real? Isso tudo vai ter que ser discutido. Então, quais evidências dessas perspectivas históricas? Vamos comparar os gregos e os mongóis, por exemplo. Então, observem os gregos, né? Olha a península da Balcânia, né? Terreno extremamente acidentado, né? Aqui, tipicamente, é o território onde os gregos vão construindo a sua hegemonia, né? A partir daí que eles se espalham pelo Mediterrâneo e tudo mais. Então, pensando a história, a gente poderia colocar que, de alguma forma,
a Península da Balcânia ela foi responsável pela variedade entre as cidades e estados gregas, porque não havia um princípio de união entre os gregos, né? Cada cidade-estado tinha suas leis, tinha sua cultura, tinha sua perspectiva política, tinha o seu deus de adoração. Então, foi o terreno montanhoso da Grécia? Pode até ser que sim. Agora, o que a gente não pode colocar é o que eu disse anteriormente: há uma grande diferença entre uma determinação e uma condição. A determinação impõe que algo está determinado, quer dizer, é irreversível. É daquele jeito e não poderia ser de nenhum outro jeito mais. É um dado determinado da realidade. A condição não, a condição ela implica, né? A gente pode definir que o conjunto das condições determinam as causas. Então a condição ela é mais pensada não numa determinação, mas em algo que induz. Então pode ser, a gente pode pensar como uma condição, né? A geografia física como uma condição, ela induz a processos, ela induz a própria história, ela induz os acontecimentos, mas ela não determina. E aí cabe ao geógrafo ou ao historiador buscar compreender em que medida aquilo está induzindo. Então, olhando o caso da Grécia Antiga, a gente pode dizer que muito foi induzido nessa situação. Por quê? Terreno extremamente montanhoso. Quais são os níveis das técnicas nesse momento? Um nível extremamente precário, né? A gente está falando ainda da antiguidade clássica. Então, um nível de técnicas bem precário, né? Uma dificuldade de se conduzir uma agricultura que alimente todos aqueles povos da região. Naturalmente, a pressão sobre os alimentos, sobre as terras agriculturáveis é muito grande, o que gera disputa entre cidades e estados. Então, o nível das técnicas, sendo esse, provavelmente induziu, junto com a geografia física, uma determinada situação em que os povos gregos acabaram se tornando povos com uma tendência marítima muito grande, ou seja, eles se espalham pelo mundo, eles vão colonizar toda a bacia do Mediterrâneo. Então, a região do sul da Itália, por exemplo, é conhecida como Magna Grécia, que foram regiões ocupadas pelos gregos. As regiões, a Marsella, hoje na França, é de colonização grega na antiguidade. E outras regiões ao longo de toda a península da Balcânia, né? Tebas, outras cidades, estados como Siracusa, que hoje fica no sul da Itália também. Então há uma dispersão grega pela bacia também do Mar Negro. Então o Mar Negro, que é esse mar que fica nessa região aqui, passando o Estreito de Dédalus, tudo mais. Então há uma dispersão geográfica muito forte, induzida pelo nível das técnicas de um lado e pela geografia física do outro. Então, Mackinder estava errado nesse ponto, talvez, de pensar que há uma determinação. Mas não é uma condição da história, né? E agora a gente pode pensar os mongóis. Então, os mongóis, por exemplo, é um caso que um caso à parte do que o Mackinder pensou, né? Porque no caso da Mongólia, a gente tem o quê? Ainda há um terreno acidentado, né, com um maciço de Altai, ainda há regiões onde você tem um estilo de vida muito, muito difícil, né, uma grande pressão sobre tudo que é disponível de alimentos, que é o deserto de Gobi, mas a grande parte da Mongólia é uma região de planície, uma região de estepe. Não por acaso, os mongóis são povos conhecidos na história por serem povos de estepe, né? Como que os mongóis guerreavam? Sempre com os cavalos, né? Os cavalos selvagens, né? O cavalo ele acabou sendo domesticado a partir das estepes, né? As estepes, essa região de capim, né? É muito propício aos cavalos. Então, são exércitos que guerreavam a partir dessas táticas, né? A partir dos cavalos, né? Eram povos montados, também povos com uma logística muito grande, porque se transportavam, o cavalo sendo o principal meio de transporte, eles conseguiam percorrer longas regiões, diferente de outros impérios que tinham exércitos mais centrados na infantaria, etc. Né? Então, a Mongólia é essa região de estepe, não tem nenhum terreno acidentado. E deu origem a uma série, um sistema tribal, na verdade, esse nome não é muito utilizado mais, né? Já é considerado hoje um termo até um pouco racista. Vamos usar então o termo clãs, né? Também não sei se é um termo que a gente possa considerar racista, mas dá pelo menos uma ideia mais de família, né?
esses clãs que vão se formando na Mongólia são imensos, inúmeros, né? Vai ser o Gengis Khan aquele que é responsável por unir os clãs, né? Mas, na verdade, são inúmeros os clãs, são vários e vários clãs que, na verdade, são povos nômades que vão ali pelas estepes guerreando, né? Até tentar consolidar um poder como que o Gengis Khan consolida, são várias e várias as guerras entre os clãs na região. Então, para vocês verem, nem sempre é a geografia física que vai explicar esse sistema, né? O sistema de castas, por exemplo, que o Freud vai colocar, é um sistema que pode ser utilizado com uma perspectiva para explicar a própria história, né? Aqui, quem tiver interesse, o Freud explica no Totem e Tabu como que, na verdade, esses povos, essa grande variedade de povos, é resultado de um sistema complexo de clãs, né, de totens, onde uma pessoa de um mesmo totem não poderia ter relações com uma pessoa desse mesmo totem, né, para impedir o filho de ter relações sexuais com a mãe, né? Deu uma viajada? Deu, né? Mas é pelo menos uma alternativa, uma perspectiva diferente para explicar esses sistemas de clã. E o Freud é um psicanalista, mas também considerado um antropólogo, né? Contribuiu muito para a antropologia. Então, não é só a geografia física que vai explicar tudo, mas claro que a gente não vai se aprofundar no Freud, porque não tem nem condição. É só para trazer uma perspectiva alternativa. Bom, então, mais uma vez, nesse sentido, o geógrafo inglês aplica uma dicotomia para entender a história mundial. A tendência continental e a tendência marítima. Então, mais uma vez, reforçando isso, né? Os gregos, naturalmente, eles se jogam aos mares, eles têm uma tendência marítima induzida pela geografia física da Grécia. Os mongóis vão consolidar um império terrestre, induzidos pelo seu estilo de vida continental. Então, mais uma vez, são impérios, e o Mackinder, ele tenta balizar, né, essa situação ao longo da história. Como que se deu essas relações, né? Então, vejam aí, eu vou esticar um pouquinho, porque eu peguei os minutos iniciais da aula, né, para a gente esperar todo mundo chegar, já finalizo tudo. Então, vamos lá. Vejam aí o Império Persa, né? O Império Persa é um típico império continental, né? Então, ao longo da história, o Mackinder observa impérios continentais, impérios terrestres e também um outro tipo de império que ele chama de anfíbio, né? Nações anfíbias, como a gente vai ver, né? Então, isso tudo, pessoal, não vale a pena dizer, é um geografismo. Quer dizer, a geografia com talvez uma perspectiva única, você dar qualidade aos impérios e às nações, como se fossem pessoas, como se fossem personagens, né? Quer dizer, o Império Persa é um império continental. Isso diz o quê sobre o Império Persa? Pode até induzir a um certo erro, pensar que o Império Persa não tinha uma marinha importante, né? Como vocês conhecem da própria história grega, a Batalha de Salamina, batalhas importantes que ocorreram entre o Império Persa e o Império Grego, e os persas, Império Grego e os povos gregos, o Império Persa tinha uma marinha gigantesca, né? Agora, os gregos talvez também fossem bem equipados para combatê-los, né? Então, essa ideia, né? Traz um geografismo, transforma, dá uma certa qualidade de personagem para esses impérios e para esses povos, né? Teve algum comentário aqui, deixa eu ver. O Vinícius, as guerras médicas, né? Foram exatamente as guerras com os persas, né? As guerras médicas foram muito importantes para a própria história da Europa. Né? Foram 3 guerras médicas, né? A primeira, essa batalha de Salamina, se não me engano, foi na primeira, né? Aquela batalha das Termópilas, famosa no filme dos 300, já é no contexto da segunda, e na terceira, que é pouco, pelo menos a gente conhece menos, né? Se fala menos, foi aquela onde os gregos passam a tomar controle da Ásia Central, né? Mas é exatamente isso, as guerras médicas foram entre os povos gregos e os povos persas. Então, existe um certo geografismo aqui, porque a gente tem que tomar cuidado para não tentar caracterizar algo que não é, né? De fato, os persas têm uma tendência continental, são povos que vêm ali da região do Irã, uma região extremamente montanhosa também, né? Que vão consolidar um poder continental muito grande, diferente dos gregos, né? Que não vão
não possui sua expansão na Europa territorialmente, mas ao longo da bacia do Mediterrâneo, né? Ao longo dessas navegações. Então, os gregos, os fenícios na antiguidade são exemplos desses povos de tendência marítima. Na tendência continental, a gente tem os persas na antiguidade, os mongóis no período medieval, no medievo, que já é uma certa incongruência aí, mas tudo bem, porque falar de período medieval com os mongóis é uma coisa extrema, mas tudo bem, né? E os russos e alemães, né, no período moderno e no período contemporâneo, na verdade. Né? Então, tendência continental, outros possuem tendência marítima, né? Então, na antiguidade, a gente já viu os gregos, os fenícios, já na Idade Moderna, os portugueses, os espanhóis, os holandeses, e na Idade Contemporânea, ainda, alguns países, como a Inglaterra, continuam nessa tendência marítima. Na verdade, a Inglaterra, historicamente, se constitui assim. E uma terceira tendência, né, o híbrido anfíbio. Então, o Mackinder ainda considera, não é exatamente só continental ou marítimo. Alguns povos se consolidam numa tendência híbrida ou anfíbia. Quer dizer, uma tendência, o que é um anfíbio? Né? Ele passa um período do seu desenvolvimento de vida dentro da água e outro período ele se torna um ser mais terrestre. Né? É a mesma coisa aqui que o Mackinder está pensando. Então, alguns povos, nações e impérios ao longo da história tiveram essa tendência de híbrido anfíbio. Na antiguidade, os cartagineses, por exemplo, né? As guerras entre os romanos e os cartagineses para a história também antiga é muito importante, vocês devem ter estudado, né? Então, os cartagineses na antiguidade. A gente pode até dizer que o Império Russo começa a desenvolver, o Império Russo não, o Império Alemão começa a desenvolver essa tendência anfíbia ali na Idade Contemporânea, né? E hoje, talvez, inclusive ele considera os bizantinos e os sarracenos também na Idade Média, né, com importantes povos dessa tendência anfíbia, ou seja, se interiorizam, mas ao mesmo tempo também se lançam ao mar. E a gente tem também os povos, os Estados Unidos, na verdade, hoje na Idade Contemporânea. Né? Os Estados Unidos com um imenso território continental, mas também com uma marinha também extremamente importante. Então, é isso. A gente viu até aqui, viu as tendências, os tipos de tendência, e na aula que vem a gente começa a discutir isso. A maior das generalizações da geopolítica, né? O Heartland. Aqui, na verdade, ainda é a área pivô. Né? O Mackinder ele vai expandir isso daqui para o Heartland. Né? Ele vai revisar sua teoria anos depois e falar, não, algumas regiões podem ser incorporadas nisso que eu chamo de Heartland. Então, fiquem com esse mapa na cabeça, para a gente voltar a discutir essa regionalização do Mackinder, que vai explicar muito da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e inclusive da Guerra Fria, da Primeira e da Segunda Guerra Fria, como colocam alguns autores. Né? É isso. Terminamos por aqui, e depois retornamos na próxima aula. É isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando das aulas de geopolítica. Eu sei que a proposta é um pouco diferente, mas acredito que a gente ainda está vendo muitos dos assuntos que trazem à tona. É até interessante para a gente ver como a geopolítica diz muito respeito à própria história desses povos antigos ou os povos na Idade Média. E agora que a gente vai começar a trazer para o século XX e para o século XXI, né, a partir do Mackinder, a partir da sua teoria do Heartland, isso fica mais palpável. É isso, pessoal. Muito obrigado aí a presença de todos. Acredito que alguma dúvida ou comentário? Valeu, Vinícius. Tudo certo, então? Vou parar aqui a gravação.